Fala pessoal, sou o Rafael Silveira, já trabalho há mais de 10 anos na área de jornalismo esportivo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já fiz trabalho para diversas rádios e estou agora começando a reativar esse meu canal aqui do Alternado, do Grupo Alternado. Bom pessoal, estou vindo fazer esse primeiro vídeo aqui, como diz ali na chamada, né? A régua de Soares. Bom, eu venho para falar do Grêmio e o que me traz para falar do Grêmio é o fato da régua do Soares. O que eu quero dizer com a régua do Soares? A régua do Soares é o seguinte: o Grêmio, ninguém esperava muita coisa do Grêmio para esse ano, e isso é um fato. Ninguém esperava muito de um time que está voltando da segunda divisão, que é o caso do Grêmio. O Grêmio contratou 14 jogadores. Eu tenho a lista dos 14 jogadores e nós vamos fazer uma análise dessa lista desses 14 jogadores, tá? Nós vamos fazer uma análise dessa lista. Desses 14 jogadores, a gente pode falar que o Grêmio contratou jogadores medianos. Jogador de ponta mesmo, o Grêmio contratou um, que é o Soares. Os outros são jogadores medianos. Ah, mas o Carvalho foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio ele é muito inferior ao Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Cristaldo foi destaque no campeonato lá no time dele. Também, o Campeonato Argentino também é muito mais fraco que o Campeonato Brasileiro. Bom, tudo bem. Não quero dizer que não sejam bons jogadores, mas não são todos aqueles craques. Vamos colocar assim, ó. Se você pega hoje o Grêmio e tira o Soares do Grêmio, vamos lá, tiramos o Soares do Grêmio. Qual é a previsão que vocês fazem para o time do Grêmio? O time do Grêmio hoje cai da régua muitos metros de altura na tabela. O time sem o Soares estaria brigando ali para não ser rebaixado. Para ficar ali do 10º até o 16º. Não acredito que fosse rebaixado, mas estaria ali entre o 10º e o 16º. Ah, mas tem 14 contratações. Não. As contratações são contratações de segunda linha. Não são contratações daquela que tu bota a ficha e assume que essa é a contratação. Não é. Vamos destrinchar uma a uma bem rapidinho. Vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, vamos destrinchar. O Grêmio contratou o Fábio e o João Pedro, dois laterais, que se tu falar com a maioria dos torcedores do Grêmio, a metade não sabia quem era antes deles virem. O Fábio que ainda não conseguiu se encaixar, quando ele começa a se encaixar, ele estoura com uma lesão. E se a gente procurar, porque eu procurei, eu fui atrás, ele tem históricos de ter lesões nos clubes por onde ele passou. O João Pedro, eu fui procurar informações sobre ele, o João Pedro nunca foi titular nos clubes aonde ele passou. Nem no Corinthians, nem no Porto, ele nunca foi titular. Não quer dizer que não pode vir aqui no Grêmio jogar e se dar bem. Mas tu não está contratando um jogador consagrado, mesmo que veterano, como aquela vez o Grêmio trouxe o Léo Moura. Ou o Edilson. Não é isso que tu está trazendo. É uma aposta. Aí tu traz para compor o grupo de zagueiro o Bruno Vini, que também nunca foi titular por onde passou. Tá, na categoria de base, ele foi da seleção, ele teve aqueles momentos dele, mas ele teve momentos. Depois ficou muito tempo fora. Nunca foi destaque, ele jogou no Napoli, jogou em alguns clubes e estava no Japão, aí tá 6 meses sem jogar. Não era o destaque. O Reinaldo, não, o Reinaldo sim, o Reinaldo era titular do São Paulo, mas perdeu a posição. Por quê? Porque tem históricos de lesões, porque já está veterano. Mas tudo bem, esse tem nome, tá? Embora o histórico de lesões. E aí nós vamos para o meio. E aí no meio a gente traz o Carvalho. Beleza. Melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Ele foi escolhido um volante primeiro da seleção uruguaia.
Não vamos discutir que ele é bom jogador. Mas não está conseguindo jogar, porque até pubalgia ele teve e está tentando se recuperar. E a gente sabe que muitos jogadores não conseguem jogar às vezes com a pubalgia e acabam tendo que parar e ficar 4, 5 meses parado para curar a pubalgia. A gente já viu esse filme com muitos jogadores, né? Bom, e aí a gente tem, né, o PP. O PP que estava jogando no Cuiabá, o PP que tinha um certo histórico, mas também não era um jogador de ponta. Agora demonstrou muita qualidade e agregou muito ao time do Grêmio, com o entrosamento que estava formando. Estava ótimo. Aí o Grêmio tem também o Cristaldo, outro que veio de fora, com qualidade, mas parece que ele também é jogador de lampejos, né? Ele lembra muito o Luan em determinadas vezes, porque às vezes parece que ele desliga no meio do jogo e desaparece da partida. E o Vina, que parece uma cópia do Cristaldo, parece que tu tem 2 Cristaldo no time, o que deixa o time lento do meio para frente. E aí quem mais que o Grêmio trouxe? O Grêmio trouxe o Galdino, que até tá dando um certo resultado. O Gustavinho, que nem entra mais, nem joga mais. Trouxe agora o Natan, que é um jogador de meio, mais um Armandinho, na minha opinião, no estilo Cristaldo e Galdino, e Cristaldo e Vina. Ou seja, tu não vai poder jogar com 2 desses 3 em campo, porque o time vai ficar lento e pouco combativo. E trouxe o André Henrique, que é um centroavante jovem que veio por uma aposta. Então analisa, o Grêmio não tem esse grupo todo que se fala que o grupo tem. Estão exigindo demais do treinador um resultado em cima do grupo que o treinador tem. O Renato erra, beleza, o Renato erra. Tem falhas do Renato? Tem. Tem teimosia do Renato? Tem. Mas o que o Renato tem para fazer? O Renato não tem o que fazer. O Cuiabano agora se recuperou. Cuiabano lateral esquerdo. Agora ele se recuperou da lesão dele. Jogou uma partida no Sub-20 e agora ele voltou a ser reintegrado no grupo. Por quê? Porque o Diogo Barbosa já se deu conta que não dá mais. O Renato está começando a preparar o Mila, colocando o menino em alguns jogos, porque se deu conta que o Lucas Silva não dá mais. Mas ele já tinha se dado conta antes. Ele botava o Tassiano e ele botava o Thiago Santos. Só que o Grêmio se desfez do Thiago Santos e se desfez do Tassiano. E trouxe quem para o lugar deles? Ninguém. Ah, porque tinha que jogar a folha. Não trouxe. Então, o Tassiano, que era um jogador que o Grêmio não deveria ter vendido, porque o Tassiano ele jogava de ponteiro, ele jogava de lateral, ele jogava de volante. Era um jogador múltiplo que era interessante para ter no time. Não era craque, mas era um jogador interessante para tu ter no plantel e para tu ter na equipe, para tu ter no time. O Grêmio se desfez dele. Então, se a gente analisar hoje os 16 principais jogadores do time do Grêmio, se você pegar 5 e conseguir encaixar em times titulares dos 10, 12 maiores clubes, vamos lá, assim, o futebol brasileiro ele tem 12 clubes grandes, tá? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Se tu pegar os 16 jogadores imediatos do Grêmio e tentar fazer uma ideia de que aonde, em qual clube grande esses jogadores podem ser titular, tu vai conseguir pegar 5 ou 6 jogadores do time do Grêmio e colocar como titular em algum clube grande do país. O que significa que o time do Grêmio é um time fraco. É um time fraco.
Claro, o Renato erra sim, mas não dá para ir na pilha que o problema é só o Renato. Não dá para ir na pilha que o problema é só o Renato. O Renato erra sim, mas tem problemas. E esses problemas têm que ser ajustados. E aí, o senhor Guerra, presidente, em vez de pegar e ficar falando em coletiva que houve exagero do Renato, tem que dar um jeito de compor o grupo. Que falta, no mínimo, 5 nomes para compor esse grupo de uma forma decente, que isso possa cobrar do treinador. Esse é o vídeo de hoje. Quem curtiu, repassa para as pessoas, compartilha. Estou colocando na ativa de novo o grupo alternado. E em breve a gente vai fazer até lives e coisas assim, tá bom? Um abraço então, pessoal, e até a próxima.